Olá, seja bem-vindo ao canal Hugo Além, eu sou a Adriana. Hoje eu vou ler uma mensagem chamada O Tempo e as Atitudes. Antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, compartilhe com seus amigos. Então, o tempo lhes parece um grande inimigo. Contudo, não é o tempo que importa, mas sim o que fazemos neste tempo. Lá no cosmos não há tempo, ele só existe sob a ação da gravidade. Então, o que de fato importa? O que de fato importa é a atitude que nós temos perante o tempo. É como gastamos o nosso tempo. Se vocês desejam um futuro melhor, com mais serenidade e paz, é hora de construir a serenidade e a paz hoje, aqui, agora. A perda de tempo dos seres humanos na Terra, bem como de outros seres que habitam inúmeros outros orbes, é injustificável. Mas todos tentam se justificar quando abordamos este assunto aqui nos atendimentos na colônia e não encontram justificativas quando constatam o que tinham planejado fazer na Terra e que não fizeram. Ou seja, procrastinaram e acabaram não fazendo. Desencarnaram e não fizeram o que deviam ter vindo fazer. Havia programas para aumentar o respeito ao próximo, programas para fazer o bem e compensar o mal que já tinha feito. Havia programas para alguns para lidar quase todo o tempo com crianças, por terem abandonado em outras vidas muitas crianças ou terem abortado. Então, nessa vida veio para cuidar de crianças, ser professora. E aí, nessa vida não tem paciência, desrespeita as crianças, bate, agride. Então, não faz o que tinha se proposto a fazer. Havia programas também para muitos atuarem com honestidade, por muitos já terem sido desonestos, mas aí continuam sendo desonestos. Havia programas de famílias de se unirem na dor para expurgarem o mal de um dos outros, praticados em outras ocasiões, agora precisando cultivar o perdão, o convívio, a troca de ideias diferentes, justamente por encontrarem dificuldade de uns aceitarem os outros. Então, vêm nas mesmas famílias para que possam se acordar, se amarem, mas continuam ainda brigando e discutindo e não se amando. Passado o tempo necessário e suficiente, nova análise é feita das nossas atitudes. Então, a gente está aqui na Terra e aí, a cada tempo, as nossas atitudes vão sendo analisadas para saber em que grau a gente está, como é que a gente está indo por aqui. Os mentores se reúnem e analisam o que se fez, o que se deixou de fazer. Quando a gente desencarna, acontece isso. Aí eles vão analisar junto com a gente o que a gente tinha se proposto a fazer e não fez. Aí as reações são cuidadosamente observadas e comparadas com aquelas de outras vidas. Se a gente continuou fazendo tudo o que a gente já fazia nas outras e que saiu daqui sem melhorar nada. Se não os encontram, ou se estes são apenas paliativos, as novas provas são determinadas, às vezes com a participação nossa, do pupilo, nossa, mas às vezes não. Se a gente não possui a capacidade de discernir, se a gente não se constata um bom senso, se a gente não tem um bom senso, um discernimento do que a gente fez, que era errado o que a gente fazia,
aí a gente não vai mais participar, então o planejamento não é mais feito por nós, juntos, né? Então, sempre eles que vão fazer o planejamento, situando na família de que precisa, nas condições ambientais de que necessita e com as limitações que o impedirão de atuar novamente sob o orgulho, a ilusão, o egoísmo, a avareza. Também muitas vezes, muitas pessoas que a gente vê aqui que ou não andam, ou não falam, ou não têm as mãos. Muitas vezes é porque, justamente é por isso, porque não utilizaram esses membros acertadamente, assertivamente em outra vida. E nessa vida, então, às vezes até escolhem já vir sim para que não cometam os mesmos erros novamente. Então aí a gente vê na rua tudo, mas é pro bem daquela pessoa, para que ela possa evoluir. Às vezes a gente passa, fica com pena, mas é uma evolução. É lógico que a gente tem que ajudar, mas é para a própria evolução dessa pessoa. Então, enquanto essas programações são estabelecidas, o espírito pode estudar, mas isso só é possível se já atingir um determinado estágio evolutivo. Aí ele vai participar da sua programação, desenvolvendo-se antes de ter um corpo em determinadas áreas do conhecimento ou das artes. O uso do curto tempo de uma vida sem sabedoria e amor coloca o espírito num velho estágio, como se voltasse ao jardim da infância espiritual, com velhos desafios, lugares rústicos, situações que lhe servirão de tempero à sua própria condição, atrasada, animalizada. Lutará por sua vida e a perderá várias vezes de forma brutal, sentindo-se assustado, revoltando-se, agredindo, guerreando, ferindo-se, sentindo frio, fome, sede, entre tantas outras situações que só serão apresentadas diante de uma vida corpórea como aprendizado. A construção do vosso futuro está ocorrendo neste exato instante. A construção do seu futuro está ocorrendo neste exato instante. Aproveitar o tempo para agir com sabedoria e amor na seara do bem não é apenas uma opção ou uma escolha, mas é uma necessidade. Quantas vezes a gente se perde no tempo? O tempo está passando muito rápido. E aí, se a gente não se planeja, se a gente não tem uma agenda e não coloca todas as tarefas do dia e depois vai ticando ali quais a gente conseguiu realizar, vai olhando e vai priorizando, a gente não consegue. Se você entra em redes sociais, aí você se perde ali dentro e fica horas, quando vê, já perdeu, se não fez o que necessitava fazer no seu dia. E também muitas vezes no perdão, pessoas que estão ali ao seu lado e você procrastinar, hoje eu não vou pedir desculpas, deixa, depois quando eu encontrar, depois eu ligo, e vai passando o dia. Vão passando seus dias, aí de repente já passou e você não fez o que precisava fazer. Quantos, né? Neste instante, você não consegue lembrar-se de quem já foi e como já agiu, pela graça de Deus, pela graça dos Espíritos Celestiais, sábios e amorosos, que lhe tiram a consciência da consciência as horríveis cenas das quais já participou. Então, é uma bênção a gente não lembrar do que a gente já fez. Então, ao fazer o bem, portanto, aproveitando o seu tempo de estágio em mais essa etapa terrena,
é compensar o mal já feito e que ainda é lembrado por milhares que ainda querem a sua derrocada. E quando você faz o bem, eles ficam vendo que você está realmente querendo melhorar, está se melhorando, evoluindo, e também podem aprender com o seu melhoramento. Lembre-se, falamos de atitude. Ao verem a sua atitude renovada, muitos aprenderão como devem agir e mudarão de atitude também. Passarão a aproveitar o tempo que têm para fazer o bem e esquecer o passado. Quando você age no bem, ajuda milhares e milhares sem saber, mas ajuda. Isso é atitude. Quando você perceber que esta é a atitude, a reencarnação passará no átimo. E um dia, ao acordar na colônia e abraçar seus mentores, sentirá uma paz e uma serenidade que hoje parecem apenas um sonho. Aproveite bem o seu tempo. Se você está lendo estas linhas ou ouvindo estas linhas, já sabe o que fazer. Nossas conversas já vêm ocorrendo há um tempo, não é? Teodoros. Essa foi uma mensagem canalizada. Também em 2015, já falando do tempo, e o tempo está mais rápido ainda hoje. E o que a gente está fazendo com o nosso tempo. Então, essa é uma reflexão que a gente precisa tomar. Muita gente, eu ouço, eu mesma também, né, me incluo, preciso prestar mais atenção ao tempo e ao organizar, planejar, porque senão a gente não faz o que deve ser feito, fica perdido. E não faz, aí quando desencarnar vai ver, nossa, quanta coisa eu tinha para fazer. E por preguiça, acabei não fazendo, não concluindo. Então vamos ter colocar a mão na consciência, ver, passar a nossa vida assim, dar uma olhada em tudo que a gente já fez, ver o que realmente a gente produziu, o que a gente fez de bacana, o que não, que ainda dá tempo da gente reparar o que a gente não fez, que agora a gente tem a consciência de que não valeu a pena, que não foi bacana, basta a gente ir atrás, que ainda dá tempo para reparar esse erro e não ficar na culpa, mas se ainda dá tempo, vá lá e faça, tá? Essa mensagem então de hoje, vamos refletir, né, sobre, e é isso, tá? Comente se gostou, se tiver alguma dúvida, se tiver comentar alguma coisa, conversar, é só comentar aqui. Se inscreva aqui no canal, fique bem, fique em paz, beijos e até mais.